Olá pessoal, tudo bem? Bom, para nós iniciarmos esse segundo bimestre, nós vamos dar início no caderninho 2, né? Parte 2, que tem as atividades de geografia para realizar. Nesse momento, nessa atividade, nós vamos distinguir a diferença entre Estado, território, país e nação, e governo, tá? Então, o conceito de cada um desses termos é o seguinte: o Estado é uma instituição constituída pelo governo, pelo povo e território. Portanto, forma um Estado, né? É um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e os interesses de sua população. Por isso, nós temos então o conceito de Estado. Já o conceito de território é o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitada, como é o caso do território brasileiro, tá? Formado. E o conceito de país? O conceito de país é um conceito mais abrangente, genérico, refere-se a tudo que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e etc. Né? Por exemplo, quando eu falo assim da floresta amazônica, do Rio São Francisco, quando eu falo da cultura nordestina ou da cultura gaúcha, eu estou falando do país, do Brasil. Né? Então, portanto, diferente de Estado. Né? Então, portanto, Estado é a instituição constituída pelo governo, povo e território. Território já é o espaço geográfico apropriado, né, com suas fronteiras fixas e bem delimitadas. Ou em alguns casos, por exemplo, as fronteiras de uma grande multinacional. Ela não é uma fronteira fixa. Né? Já o país é quando a gente fala, está falando então do povo brasileiro, território brasileiro, governo brasileiro, né? Então, tudo isso junto, mais a cultura, mais os costumes, eu estou falando de país. Né? Quando eu falo de Estado, eu estou falando da República Federativa do Brasil. Até aí, tudo bem? Claro? Nação. Nação é a união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, com práticas sociais, idiomas, religião, etc. Então vamos lá para explicar bem como que funciona. Por exemplo, aqui no país, no Brasil, nós temos a nação brasileira, o povo brasileiro, mas temos outras nações constituídas com costume, religião diferente da nossa. Por exemplo, a nação Yanomami, de indígenas no norte do Brasil. Eles formam uma nação, portanto estão dentro do território brasileiro. Tá? Por exemplo, um país clássico é formado por multinações, é a Espanha. A Espanha é formada por 4 nações diferentes, né? Pelos espanhóis, pelos bascos, os catalães e os navarros. Então, portanto, é um país multinacional. Né? Portanto, essas nações não têm território, estão dentro do território espanhol, que é a Espanha. Tá? São nações, não são independentes, não têm o seu território e não têm o seu governo próprio, ou seja, o governo deles é o governo da Espanha. Então eles formam uma nação. Um outro exemplo de nação e que não tem território são os curdos. Os curdos, eles vivem em vários países do Oriente Médio e não têm um território. Né? Eles formam uma nação porque eles têm os seus costumes, têm o seu modo de viver, a sua língua, a sua religião. Né? Então, portanto, tem a sua cultura. Eles formam uma nação, mas não são um Estado constituído. Né? O Estado tem duas formas de ver o Estado. O Estado com E maiúsculo é o Estado-nação, nacional constituído. Por exemplo, o Estado brasileiro. O Estado com E minúsculo é uma divisão do Estado brasileiro, do Estado-nação, que no caso por exemplo, o Estado de São Paulo, que é uma das unidades federativas do território brasileiro. Então isso forma apenas uma divisão do Estado Nacional Brasil. Tá? O governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política, que podem ser local, regional ou nacional. Por exemplo,
o governo brasileiro, né? Formado então pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Pode ser um governo local, por exemplo, governo municipal, né? Pelo prefeito Rolien. E o governo regional, no caso do estado de São Paulo, pelo João Dória. Tá? Então, o governo é autoridade. Governante pode ser de uma nação, pode ser de um município ou pode ser de um estado, ok? Então, essa aula é para explicar essa diferença entre estado, território, país, nação e governo. Um abraço e até lá.